Graça e paz, amados. Glauber já me apresentou, né? Me chama Kel Barreto. Na verdade, meu nome, Glauber, é Kleber Nilson Barreto, né? Mas eu sou carinhosamente chamado por Kel desde a minha infância. E louvo a Deus por estar aqui. E queria saudar a todos vocês com a graça, a paz do Senhor e dizer que me alegro muito de estar aqui cooperando com o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem avançado, Glauber, certamente por essa live aqui e tem alcançado pessoas cristãs, não cristãs, pessoas que estão precisando e sedentas pela palavra de Deus. Mas sem mais delongas, eu queria convidar você para a gente estar falando um pouquinho, em alguns textos bíblicos aqui, um pouco sobre a maledicência, né, um pecado da língua. E queria convidar vocês, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Glauber começou falando de Pedro aí no início, mas não foi combinado. Pedro 2, o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as difamações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional sem falsificações, para que por ele vedes crescendo. Até aí. Então, irmãos, agora que nascemos novamente, né, precisamos crescer para a salvação, mas precisamos nos desprender do comportamento que define a velha vida, né, que tínhamos antes de Cristo. E aí, em Colossenses 3:8, ele vai falar algo sobre esse desprendimento. Se você puder, abre comigo aí. Colossenses 3:8, ele vai dizer: mas agora despojai-vos também de tudo, diga de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Então, quando ele fala aqui de tudo, que é falado no texto, ele cita a malícia, né? Fala sobre maledicência, que isso não condiz. Então, ele menciona ainda que devemos nos desapegar dessas coisas, jogando fora esse sentimento. Amém? A maledicência, então, é o ato de falar mal. Você vai maldizer, e a palavra aborda esse assunto algumas vezes. O comportamento do velho homem, ele precisa ser removido, né? Inclusive a maledicência, que às vezes a gente, alguns podem considerar como um pecado, desclassificado, mas não, é um pecado que está dentro do mesmo rol de pecados que o próprio Jesus falou. A gente vai ver mais à frente. Vem comigo também aí no livro de Tito. Tito 3. 3, 1 e o 2. Ele diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, né? Nessa versão minha aqui, que sejam contenciosos, mas benignos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, né? Destaque aí que a ninguém. Esse primeiro versículo ele está falando aí voltado para um governo civil, e no versículo 2 ele está falando que a ninguém infamem, né? ou difamem. Os cristãos antigamente não são diferentes de nós, eles estão sujeitos à difamação, e não apenas sujeitos, mas também estavam praticando isso. E não é à toa que se esse ensinamento estava sendo trazido ali, é porque o pregador estava vendo a necessidade das pessoas terem essa correção e deixar a natureza velha do velho homem e vir a praticar aquilo que Deus espera de nós. Amém? Quando falamos da maledicência, queremos falar não apenas do comportamento, da educação, da ética, que às vezes praticamos no trabalho, praticamos, né, nas relações sociais diversas, mas aqui estamos tratando daquilo que podemos definir como uma questão de caráter. Amém? É essa maneira que devemos olhar esse assunto, essa proposta que a palavra de Deus nos traz aqui. Paulo ele começa a falar daqueles que desejavam o ministério, né, que almejam o episcopado. Né? O próprio Paulo ele mostra que não apenas
não adiantava, né, se sentir vocacionado, mas que as pessoas deveriam apresentar algumas qualificações. Aí, dentro dessa lista, ele afirma acerca dos diáconos, das suas esposas, ele já tinha falado, né, para os bispos e suas esposas, e lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 3, né, ele vem falando lá que as mulheres fossem sérias, não maldizentes, né, aí estamos falando, né, sobre a questão da malícia, que elas fossem temperantes e fiéis em tudo, ou seja, não ser maldizente era uma qualidade necessária ao caráter de quem iria liderar, né? Portanto, precisamos olhar nessa perspectiva. A palavra de Deus fala pouca coisa sobre as qualidades de José. Né? José, todos sabemos que foi um homem escolhido por Deus, né, para ser o pai de Jesus aqui na terra. E apenas fala que quando Maria, ele fica sabendo ali, né, que Maria estava grávida, ele pensa acerca daquilo ali, né? Mas certamente, irmão, não veio um pensamento sobrenatural, né, na cabeça de Moisés, de José. Mas o que acontece é que ele intentou, né, tá lá, diz que ele quis deixar secretamente, porque ele era duas coisas. Ele era, antes de tudo, um homem justo, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 1, ali a partir do versículo 18. E dois, ele não queria difamá-la. Então, ele tinha, se olhássemos para o contexto de hoje, né, nós tínhamos todo o material aí para você ter um embasamento para difamar aquela pessoa que estava com compromisso com você. Mas ele não intentou em fazer isso, né? A cabeça dele tivesse, né, a possibilidade da gravidez, né, fosse o rompimento do compromisso, do noivado, porque eles estavam prestes a se casar, José decidiu não difamar. Então percebam que ele teve uma decisão, o que a gente pode certamente aplicar em situações que a gente venha estar diante de nós no nosso dia a dia. Amém? Se ele abrisse a boca, né, certamente Maria seria severamente julgada. A gente vê casos, né, no Antigo Testamento, na época da lei lá, e a justiça ela era dura, ela era pesada. Mas ele permanece ali, ele prefere permanecer com a boca dele fechada, né? E ele não quer falar mal ali de Maria. Ele buscava resolver a coisa com ela secretamente. Ele aguardava, na verdade, uma resposta dos céus, o que lá no primeiro capítulo de Mateus, a gente vai ver que depois o anjo vem, né, fala com ele, e ele então acalma o seu coração, e Deus então completa a obra na vida de José naquela hora. Então perceba, se ele se torna um maldizente, se ele fala de Maria, ainda que tivesse razão, né, tivesse um fato ali, ele certamente colocaria todo um projeto ali que ele está envolvido, né? Talvez a vida dele naquele projeto poderia ser comprometida e Maria difamada, né? Mas Deus não escolheu José à toa. Ele sabia quem ele estava, em quem ele estava investindo, né? O seu filho ali para ter um pai terreno. Também, em outras palavras, quer dizer que não justifica, né, da nossa parte, o comportamento da maledicência para quem quer que seja. Amém, irmãos? A palavra de Deus também nos manda falar bem até daqueles que nos caluniam, né, que estão falando mal de nós. Isso é muito comum, né? Então não há motivo que quer que tenha feito, né, algo contra nós que nos dê o direito de difamar alguém, né? Quando pensarmos sobre esse assunto, o quão sério ele é, precisamos entender que não é apenas um traço de caráter, mas entender que a ideia bíblica remete que sobre isso tem alguém que está por trás disso. Então, às vezes a gente se sente chateado, você fica enraivecido com aquilo, mas por trás da maledicência que desejamos cometer, tem um grande interessado por isso aí. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5, do 13 ao 15, nós vamos ver.
Timóteo 5, do 13 ao 15. Aleluias. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não dê ocasião ao adversário de maldizer. Versículo 15, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, falando as viúvas mais jovens, né? Ele deixa, ele traz, né, esse ocorrido ali, mas a perspectiva bíblica aqui é de quando estamos utilizando a nossa língua de forma errada, nós já estamos colocando a serviço do próprio Satanás. Então, a gente precisa perceber quão sério é esse aspecto aí. Abre também aí sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 3, no versículo 6. Ele fala aí que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Diga pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno. Então, quando estamos falando bem de alguém, não é o inferno inflamando a nossa língua, a nossa forma de falar, né? Isso vai ocorrer quando praticamos a maledicência. Essa é a definição bíblica. Além de reconhecer como o inimigo usa essa prática, né, através daqueles que abrem essa possibilidade, nós precisamos entender sobre isso algumas consequências que eu queria partilhar com vocês aqui. Abre sua Bíblia em Romanos 3, no versículo 8. Ele diz assim: e porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, falamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aqui, irmãos, são que Paulo falando, né? Caluniadores aqui estavam difamando, né, o apóstolo Paulo, afirmando que ele estava ensinando uma coisa que ele não estava ensinando, né? Aqui nesse contexto ele falava sobre a graça, né? Ele destacava bem a graça e ele fala aqui que a condenação deles era justa, né? Pelo mal que eles estavam fazendo, né? Se fosse colocar no contexto de hoje, a gente estaria falando sobre o tal do fake news, né? Então você falar uma coisa que não era verdade. Então Paulo ele estava ali agora diante daquela situação e ele diz, né, que a condenação deles ali era justa. Abra sua Bíblia também no Salmo 140, 11. Né? A gente segue nas consequências desse pecado. Salmo 140, 11. O homem caluniador não terá firmeza na terra. O mal perseguirá o homem justo até o derrubar. O maldizente, amados, ele não se estabelecerá na terra. Amém? É outra consequência. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado com algum maldizente, mas o próprio Deus, né, o salmista ali está falando, ele se encarrega de cuidar dele. Abre sua Bíblia ainda, em 2 Timóteo 2, no versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Ele diz assim, só um pouquinho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, versículo 16.
porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Quais são Himeneu e Fileto, né? Paulo aí não só fala de uma linguagem que corrói, como câncer, né? Nessa versão que eu li, que é de Jim Sawyer, ele fala, né, como gangrena, né? Seriam aí sinônimos para esse contexto aí, né? Então ele começa daí e se passa para uma impiedade ainda maior. É como uma bola de neve, ela vai crescendo, né? Vai pegando material ali e vai crescendo. Assim é uma conversa, às vezes que sai e vai tomando proporções maiores, né? Então quem começa a pôr a sua língua a serviço do inferno, né, que já vimos lá atrás, e de Satanás, não vai colocar só a sua vida em um lugar de condenação, né, mas passar a uma iniquidade maior. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Abra ainda a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Aleluia, Jesus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, versículo 10, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante, irmão, que às vezes na nossa lista, né, de condenação estão outros tantos pecados, né? Mas também está lá escrito o maldizente, né, que não herdará o reino de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus 15, ele falava, né, do coração do homem, procede dos maus desígnios, né? Inclui uma lista aí que fala blasfêmia, né, soberba, malícia, adultério, homicídio, avareza. Ele inclui ainda blasfêmia, que é o falar mal, né? Que a gente está falando aqui nesse mesmo conceito. Então, o Senhor Jesus não dispensou. Então, se ele não dispensou, se está isso, está escrito, está valendo também. Então, amados, precisamos entender, né, o quão sério é isso e a apresentação disso na Bíblia, né, como pecado. Né? Blasfemar significa falar mal, inflamar, ainda peguei aqui alguns sinônimos, ele fala maldizer, amaldiçoar, insultar. Então, tudo isso aí você entenda como algo que Jesus classificou como pecado e que se insistirmos nessa prática, né, isso a gente fica aí como fortes candidatos a estar fora, né, do reino de Deus. Então Jesus colocou isso no mesmo patamar de outros pecados. Então isso é tão sério que a gente precisa realmente dar atenção devida. Abra sua Bíblia ainda em Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso levanta a contenda e o fofoqueiro aparta os melhores amigos, né? Esse perverso aí a gente também pode entender como desobediente. Então, amados, o dano não é apenas sobre quem está se falando mal, né? Isso pode se expressar também na vida de outras pessoas, em relacionamentos, né? Gerar feridas e deteriorar, né? Vidas importantes, né? Famílias importantes, pessoas importantes. Amém? A Bíblia fala ainda em Provérbios 26, 20. Sem lenha se apaga o fogo. E onde não há fofoqueiro, cessa a contenda. Né? Ele fala que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, né, cessa a contenda. Muitas vezes a contenda é alimentada, né, por aqueles que estão a falar. Então, tudo ele tem opinião, tudo ele quer falar, ele sabe tudo, e às vezes ele se enreda nessa tentação maligna de entrar no lugar onde ele muitas vezes não precisava entrar, não precisava se meter. Então, vigiemos, portanto, na nossa língua, para que Deus esteja conosco todo o tempo. Abra ainda a Bíblia
Bíblia no Salmo 115, ou, desculpa, no Salmo 15. Ele diz assim, o versículo 1, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no monte da tua santidade? Quando ele faz esse questionamento, irmão, se você, portanto, quer condenação, né, ou colocar sua língua a serviço de Satanás, né, ou do inferno, se você quer seguir, né, para uma iniquidade ainda maior, né, basta continuar falando mal, né, basta continuar nesse caminho, né? Mas se você quer entrar no reino de Deus, se você no tabernáculo do Senhor, se você quer entrar no seu santo monte, então isso precisa ser removido da sua vida. Em outras palavras, nós não estamos falando aqui de um assunto qualquer, né? Isso tem sua importância no reino de Deus. Então, quando Isaías fala lá sobre os pecados da língua, né? Quando ele fala dos lábios impuros, ele mostra que é uma área a ser corrigida. Mas ainda a santificação está à nossa disposição, né? Portanto, arrependamos, né? Mudemos, né, a nossa forma de falar e alinhemos, né, com a mente de Deus e os valores da sua palavra. Nós trazemos essa palavra aqui como uma palavra de Deus, né? Não trazemos como juízo, porque só o Senhor pode trazer isso sobre nós. Mas que você possa guardar essa palavra no seu coração e Deus possa completar na nossa vida o seu ministério, o seu chamado para a glória de Deus, né? Que esse seja um tempo onde Ele encontrará no nosso coração uma terra fértil, irmão, onde Ele vai semear, né? Eu não sei se alguém passa por isso, mas certamente todos já passamos em algum momento, sequer por começar ali em um comentário e daqui a pouco você já fez a vontade de Satanás tremendamente. Então, a proposta da palavra hoje é que você leve isso a sério e que Deus, então, lhe santifique e nos santifique para a glória do teu nome, em nome de Jesus.